Olá, meu nome é João Paulo da Silva, eu sou professor de DPSI, Departamento de Psicologia da UFSCar, do curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação Libras Língua Portuguesa. Eu vou falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, que teve como tema demonstrações de uma narrativa sinalizada em Libras. É uma pesquisa que se insere no campo da análise e descrição das línguas sinalizadas, que tem como objetivo explicitar os mecanismos linguísticos, gramaticais e discursivos de que as línguas de sinais se valem para expressar os conceitos. Então, uma característica interessante das línguas sinalizadas e que distingue essas línguas das línguas orais é que elas têm articuladores externos, né? Então, enquanto os sinalizadores estão falando em Libras, sinalizando, eles usam os braços e as mãos livremente no espaço, podem mover o torso, né, a cabeça, direcionar o olhar para várias direções. Isso torna bastante diferente das línguas orais, que tem articulador interno, né, ao trato bucal. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz análise da narrativa Bolinha de Ping-Pong. É uma narrativa contada pelo professor Rimar Segala, que é professor no DPSI também, no curso de TUSP, de Bacharelado em Tradução e Interpretação. E, com a autorização do professor, então, eu fiz a análise e transcrição dessa narrativa. Então, eu fiz a transcrição no software Elan, né, que é um software de transcrição de dados multimodais, e utilizei o modelo de transcrição de McLeary e Viotti-Leite, né, que é um modelo bem rigoroso de transcrição descritiva mesmo, que detalha tanto o que acontece nas mãos, né, os sinais manuais, como o que acontece em todo o corpo. Então, existe uma trilha para a transcrição da sobrancelha, do olhar, direção do olhar, posição da cabeça, do tronco, né? Então, é uma descrição bastante minuciosa de tudo que acontece enquanto o sinalizador está usando as mãos. Então, nessa narrativa, o que a gente vê é que o narrador começa organizando o espaço da história, o cenário da história, em uma dimensão reduzida em frente ao seu corpo, né? Então, uma história que conta um jogo de ping-pong e como é que os jogadores estão tensos ao jogar esse jogo, né? Ao competir, e eles organizam então o cenário em frente ao seu corpo. Ele diz que tem um juiz ao centro, tem um jogador à direita, um da esquerda competindo e localiza a mesa. Logo em seguida, ele vira o seu corpo e se torna a personagem da direita, que é um jogador barbudo e que está tenso, né, suspirando fundo, encarando o jogador delicado do outro lado, com expressão também tensa, né? E logo em seguida, então, o jogo começa com bastante tensão. Então, um bate, outro rebate e o jogo vai decorrendo. A minha análise foi sobre as demonstrações que acontecem. Então, o conceito de demonstração é proposto por Herbert Clark, 96, e ele propôs isso a respeito das línguas orais. Então, a demonstração é a estratégia cognitiva, que consiste na interação entre duas pessoas, elas imaginar conjuntamente aspectos da história que está sendo contada, né? Imaginação aqui precisa ser entendido não como algo que acontece dentro da cabeça das pessoas, mas como algo que acontece fora, e que as pessoas usam o seu corpo, o espaço, instrumentos que têm disponível no espaço para criar a cena imaginada, né? Eu fiz a análise de cada uma das instâncias de demonstração nessa história, essa foi a minha análise de mestrado, né? Os resultados dessa pesquisa, o que ela mostra é o seguinte: a gente começa a analisar as línguas de sinais e perceber que existem mecanismos que são próprios dessa língua, né? Mas quando a gente volta para as línguas orais, a gente percebe que aqueles mecanismos que antes não eram percebidos, as línguas de sinais começam a mostrar que esses são os mecanismos de língua humana. Então, língua produzida em interação face a face, tem esses recursos, né? E não havia sido descrita a respeito das línguas orais, mas as línguas de sinais começam a mostrar que esses recursos existem em todas as línguas, né? Então, a gente desenvolve essa pesquisa e a continuação de pesquisa vem no nosso curso e a discussão continua.